amados, tudo bem? Irmãos da nossa igreja, saúdo vocês mais um domingo. Muito bom estar aqui com vocês, podendo estudar um pouco mais a Palavra de Deus, podendo estudar um pouquinho mais daquilo que o nosso Senhor nos deixou escrito para nos ensinar, né? Agradeço a todo mundo que tem mandado mensagem para mim, né? Tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto também mensagens individualmente nas minhas mídias sociais, nas minhas redes, né? Eu gosto muito dessa interação com vocês, isso é muito bom e louvo a Deus por a gente estar podendo fazer isso também, mesmo estando assim à distância, né? Queria mandar também um abraço especial aos meus irmãos da Igreja Congregacional de Florianópolis, que também vão estar assistindo às aulas com a gente, né? Então, essa aula ao mesmo tempo a PIB está assistindo a Congregacional e é muito bom a gente poder ver que, na verdade, nós somos uma única igreja em Cristo, né? Somos irmãos, testemunhamos do mesmo Cristo, vivemos a mesma salvação e isso é muito bom. Então também quero deixar um abraço especial ao pastor Luciano e toda a igreja, que também é a igreja que minha mãe faz parte. Gostaria de começar a nossa aula então com uma oração, antes de tudo, né? Então feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, muito obrigado, Pai, mais uma oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de compartilhar sobre ela. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou esse grande manual para aprendermos a viver, de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Te louvo por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por toda essa proteção no meio a todo esse caos, Pai. E que o Senhor realmente venha estar atuando, Pai. Se algum dos meus irmãos aqui tem algum familiar doente, que o Senhor venha trazer a cura, a paz, o consolo necessário, Pai. Te entrego essa aula em Tuas mãos, rogando que o Teu Santo Espírito venha estar tocando e capacitando cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente está dando continuidade aqui às nossas aulas, né? Estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, né? Vimos semana passada a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses e vamos dar então continuidade ao nosso estudo, vendo hoje a segunda carta, né? Falando a segunda porque a primeira e a segunda foram para a mesma igreja, né? Então a carta aos Gálatas. Essa carta, vocês vão perceber comigo que ela tem um tom bem diferente daquela primeira carta que Paulo tinha escrito, né? Quando ele escreve aos Tessalonicenses, a igreja aos Tessalonicenses é uma igreja muito amada por Paulo. Ele gostou muito dos irmãos, ele ficou impressionado com a fé deles. Na verdade, toda a região, a gente viu que a fé deles realmente foi notória nas igrejas da região. Agora, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, o tom da carta já é muito diferente, é um tom mais duro, enfático, é um tom de exortação mesmo de Paulo escrevendo. Por quê? Porque Paulo tenta corrigir alguns erros graves que estão acontecendo, chamando inclusive alguns irmãos de falsos irmãos. A gente vai ver isso, se quiser acompanhar comigo na carta de Gálatas, lá em Gálatas 2:4, ele é muito duro, ele fala, vocês são falsos irmãos, né? Por que falsos? Porque estão deturpando o verdadeiro evangelho da graça, deturpando o verdadeiro evangelho que ele, Paulo, ensinou. Mas antes da gente tratar um pouco mais sobre a parte doutrinária, é interessante a gente conhecer um pouco mais sobre o público-alvo para quem essa carta foi escrita. E aqui nós temos um problema também. Por que um problema? Porque essa carta é diferente das outras cartas. Geralmente Paulo começa as suas cartas especificando para quem ele escreveu. A igreja de Tessalonicenses, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. A gente tem geralmente um endereço certo. Aqui Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Então é um grupo de igrejas e é uma região muito grande. O que levou ao longo aí da história muita discussão para saber para quem é que Paulo escreveu, né? Para entender um pouquinho mais, primeiro vamos conhecer a região da Galácia, né? A região da Galácia é onde hoje é a Turquia. Se a gente for olhar no mapa, é a atual Turquia, né? O reino da Galácia surgiu em torno de 3 a.C., né? Ele foi povoado por tribos celtas, que fugiram da região de Gália, na França. Por isso a região é chamada de Galácia. Eram aqueles que fugiram de Gália, da França, né? Essas tribos celtas que formaram essa região da Galácia, elas eram muito conhecidas por um culto a uma deusa chamada Cibele, uma deusa celta chamada Cibele,
E no culto, era um culto bem forte, porque ele exigia mutilações corpóreas cerimoniais, então envolvia realmente carnificinas e mutilações, era algo bem forte. E além desse culto macabro que eles prestavam para essa deusa, eles eram conhecidos na região toda pela sua inconstância, né? Sua instabilidade, seja no caráter, no agir. Era um povo inconstante, o povo daquela região. Facilmente desencorajados, qualquer fracasso que tinham já desanimavam, já não queriam mais, já mudavam de ideia. Então, um povo muito difícil de ser trabalhado. Esse é o povo que vivia na região da Galácia. Agora, para qual igreja Paulo escreveu isso? Existem duas teorias, né? A primeira teoria fala que foi para as igrejas do norte da Galácia. Por que existe essa teoria? A gente pode considerar o termo Gálatas ou Galácia no sentido geográfico. Geograficamente falando, a Galácia envolvia mais uma área ao norte, né? E aí envolveriam então as igrejas de Ankara, que era a capital da Galácia, de Pessino, que era a principal sede de adoração a Cibele, que era uma cidade muito grande onde os povos iam ali para adorar a Cibele, e também Tavium, que era um grande centro comercial da região. Então, para aqueles que consideram o norte da Galácia, eles falam, não, Paulo escreveu para essa região. Paulo estava tomando como o Gálatas como essa região geográfica. Lá é a Galácia, né? Bom, a gente tem um problema, porque Paulo só visita essa região na terceira viagem missionária. A gente sabe que ele passou por lá, mas no livro de Atos não tem nenhum relato do que ele fez lá naquela região. Então é uma teoria que é um pouco complicada porque a gente não tem fatos, não tem dados. Em segundo lugar, a gente pode considerar esse termo Galácia ou Gálatas no sentido político e oficial do Império Romano. O que é isso? A Galácia, o reino da Galácia, era essa área mais ao norte. Porém, quando os romanos invadiram e tomaram conta, eles fizeram a chamada província da Galácia. E essa província era muito maior do que a região em si do norte da Galácia. E essa província incluía trajetos e trechos que Paulo percorreu desde a primeira viagem. Por exemplo, Frígia, Pisídia, Licaônia. São trechos que vocês vão ver se voltarem lá para a primeira aula, naquele resumo que eu passei das viagens, vocês vão ver que Paulo passa na sua primeira viagem, visitando cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. São todas cidades que ele passou e que fazem parte dessa região oficial, né, essa região política chamada então de Galácia, né? É muito interessante ver que nessa primeira viagem Barnabé faz ela junto com Paulo, e Barnabé é citado na carta aos Gálatas. Então a gente percebe que eles se conheciam, por isso que nós temos então como teoria de que realmente Paulo escreveu para aquelas igrejas que ele passou lá na sua primeira viagem. Lembrando que aqui, como está aí no slide, ele está na segunda viagem escrevendo, né? Outras coisas que a gente pode tomar como sendo que firmam essa teoria de que foi para as igrejas ao sul da Galácia, né? Paulo geralmente utilizava o nome oficial da região. Então, ele usava, por exemplo, em 1 Coríntios 16, ele fala das igrejas da Ásia, em 2 Coríntios 8, ele fala das igrejas da Macedônia, 2 Coríntios 1, as igrejas da Acaia. O que são isso? São termos oficiais de como se dirigir às igrejas. Então, ele usa o próprio, por ele ser um cidadão romano, tem conhecimento de toda o costume, a cultura romana, ele usa o nome oficial daquelas províncias romanas, né? A gente tem um vasto relato de Paulo passando por lá. Então, a gente vê em Atos 13, em Atos 14, para quem quiser acompanhar, que Paulo passa por essa região, não no norte, mas sim no sul. E no norte, como eu falei, é só na terceira viagem, não é agora que ele está escrevendo, né? E também, como eu falei, Paulo vai citar Barnabé na carta. No capítulo 2 ele cita pelo menos 3 vezes ali Barnabé, e ele não para explicar quem era Barnabé ou por que ele citou. Ele cita como sabendo que é alguém conhecido para eles. Só que Barnabé só foi na primeira viagem. Na segunda tem aquela briga com Paulo, ele não vai. Na terceira também não. Então, Barnabé participa somente da primeira. Por isso que nós realmente pensamos, e eu também sou adepto dessa teoria, de que
Paulo escreveu para aquelas primeiras igrejas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Né? Bom, entendendo um pouco mais sobre para quem ele escreveu, isso é importante, principalmente levem em consideração o povo daquela região, a instabilidade, a volubilidade, a inconstância desse povo. Então, levando isso em consideração, a gente consegue entender um pouco da carta. E essa carta possui, então, algumas características interessantes. Né? Em primeiro lugar, ela é dividida em 3 partes. Cada parte dela contendo 2 capítulos, então são 6 capítulos no total, cada parte da carta contendo 2. Né? Ele começa a primeira parte da carta fazendo uma leve introdução, uma apresentação, declarando o motivo do porquê que ele escreveu essa carta. Mas é interessante notar que já aqui ele já quebra todo o costume que ele tem das outras cartas que ele já escreveu. Geralmente Paulo faz uma longa saudação, saudando irmãos, de nome mesmo, fala tal irmão ou tal irmã, ele vai saudando pessoalmente, ele parabeniza por alguma coisa que a igreja é conhecida. Aqui em Gálatas não. Paulo não passa essa parte de longa saudação, muito pelo contrário, é uma saudação muito rápida e ele já logo inicia a sua carta. E ele inicia a sua carta tendo que já de cara defender o chamado dele. Paulo defende que o chamado dele é diretamente por Cristo. Ele não foi chamado por homem nenhum, ele não foi vocacionado por homem nenhum. Assim como ele também começa a defender o evangelho que ele pregava. O evangelho dele não era um evangelho recebido por outros, era um evangelho que ele recebeu do próprio Cristo, ou seja, diretamente da parte de Deus. A gente sabe, e eu já ensinei isso para vocês na primeira aula, que logo depois da conversão, Paulo ele se converte ali em Damasco e ele percebe que tudo aquilo que ele tinha aprendido no judaísmo, na verdade, não estava correto. Então ele resolve fazer um retiro, né? Ele sai e vai para a região da Arábia. Se vocês acompanharem comigo no livro de Gálatas, no capítulo 1, vocês vão perceber muito bem isso, ele falando de quando ele foi para a Arábia. Ele era um judeu forte, judeu que conhecia a lei, conhecia a Torá, era alguém instruído na palavra, como a gente já falou dele, ele tinha os melhores mestres, então era alguém realmente conhecedor, não era um leigo na palavra. E de repente ele se depara com um Messias que já tinha vindo. Todo aquele Messias, aquele rei que os judeus esperavam, e que Paulo, consequentemente, esperava, que já tinha vindo. E Paulo gera, então, uma crise. Né? Ele tem que rever tudo aquilo que ele aprendeu, ele tem que rever os seus conceitos, ele tem que estudar, ele tem que buscar conhecimento. E para isso, então, ele faz esse retiro. E ele defende isso nessa primeira parte da carta, falando, gente, apesar do que estão falando de mim, o que eu aprendi não foi por causa que os discípulos, os 12 apóstolos me ensinaram. Eu não andei com eles, né? 11 agora, já que Judas já tinha morrido. Mas o que eu aprendi veio da parte de Deus. O próprio Cristo me chamou. Não foi alguém que foi lá me chamar, não foi Pedro, não foi Barnabé, não foi ninguém que foi lá me chamar. Cristo apareceu para mim e ele me chamou pessoalmente. É interessante quando a gente para analisar uma coisa. Cristo passou cerca de 3 anos trabalhando com seus apóstolos, né? Ensinando passo a passo, discipulando, mostrando que ele era o Cristo, fazendo milagres, cerca de 3 anos de ministério. E Paulo passa cerca de 3 anos isolado na Arábia, aprendendo com Deus de novo. Então ele passou por um discipulado bem parecido com o que os apóstolos passaram. Ficou 3 anos também ali estudando, 3 anos trabalhando ali para conseguir entender. E ele mesmo defende, no capítulo 1, versículo 18 e 19, de que o que ele aprendeu não veio dos apóstolos. Na verdade, o único contato que ele teve com os apóstolos foi quando, depois que ele retorna da Arábia, depois desses 3 anos, ele vai para Jerusalém e ele passa 2 semanas ali conversando com Pedro e Tiago, mas isso é depois da Arábia. E a gente tem essa confirmação no livro de Atos. Atos 9, de 25 a 30, vai falar desse período rápido que ele passou com os apóstolos, né? Paulo, ele tem que fazer essa defesa. Por que ele demora tanto tempo e gasta tanto com essa defesa? Porque ele estava sendo atacado. Depois que ele pregou ali nos Gálatas, depois da primeira viagem, a igreja de Gálatas começou a crescer e cresceu bastante. Diversos judeus convertidos, diversos gentios convertidos.
e isso chamou a atenção de Jerusalém. E de Jerusalém vieram alguns mestres judaizantes, né? O que é isso? Eram judeus já convertidos, mas que pregavam um evangelho diferente, um evangelho que defendia que você podia acreditar em Cristo, mas tinha que continuar com todos os ritos da lei, com tudo aquilo que a lei mosaica mandava, as cerimônias, a circuncisão, as festas. Então, esses judaizantes, eles sobem para a região da Galácia e começam a pregar, falando, não, que bom que vocês se converteram, eles não começam uma perseguição à igreja, mas sim começam a mudar a doutrina que Paulo tinha pregado, né? E para conseguir fazer isso, eles começam a minar a credibilidade de Paulo, eles começam a atacar o apóstolo, inventando essas mentiras, que na verdade o evangelho dele era um evangelho de segunda mão, ele não ouviu de Deus ou de Cristo. Ele foi ensinado, ele escutou dos apóstolos, aprendeu errado, não era bem isso. Eles começam a desviar a igreja do caminho que Paulo tinha ensinado para eles, da conversão, do verdadeiro evangelho da graça, da salvação, e eles começam aos poucos a cair de novo na lei. Por isso que Paulo é tão enfático e tem esse tom nessa carta de exortação, um tom muito mais pesado do que a carta que a gente viu anterior, muito mais severo. Tanto Paulo quanto o próprio evangelho estavam sendo atacados. Por isso que Paulo é tão duro. E depois de gastar todo esse tempo, primeiro e segundo capítulo, basicamente se defendendo sua conversão, defendendo o chamado dele, né? Ele entra então na segunda parte da carta, e é aqui que ele vai tratar do tema central da carta. Como eu falei para vocês, o evangelho estava sendo minado, e agora que ele já se defendeu como apóstolo, já defendeu o chamado dele, já defendeu a doutrina dele, ele vai agora exortá-los a voltar para aquele evangelho, o evangelho da salvação pela fé, através da graça, não pela lei. Interessante que a gente consegue fazer um paralelo muito grande entre Gálatas e Romanos. As duas cartas têm, na verdade, o mesmo tema central, que a salvação é mediante a fé, não mediante a lei. Na verdade, em Gálatas e em Romanos, Paulo repete até alguns exemplos, alguns termos, eles usam exatamente a mesma coisa. Quando a gente chegar em Romanos, de novo, eu vou repetir isso, né? Mas, por exemplo, olhem aqui no slide, ou abram na Bíblia para acompanhar, Gálatas 3:6. O que ele fala lá? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando a gente compara esse texto com o texto de Romanos 4:3, a gente vê que eles são iguais. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está tratando do mesmo assunto com igrejas diferentes. A diferença é que lá os romanos ele não estava sendo atacado, então ele não precisa ter esse tom de exortação ou esse tom mais duro, mais severo. Lá ele está instruindo os irmãos de Roma, então é um tom muito mais pacífico do que nós temos aqui em Gálatas, né? E além desses, eu deixei outros trechos aqui que são bem semelhantes, né? Que aparecem tanto em Romanos quanto em Gálatas. Então, para quem quiser depois aí, por causa do tempo de aula, eu não vou ficar passando um por um esses versículos, mas para quem quiser também depois já está disponível aí, né? E Paulo usa nas duas cartas o mesmo argumento, de que a lei nunca salvou ninguém, a salvação sempre foi pela fé. Isso que ele falou ali no capítulo 3. Vamos ler aqui. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que ele quis dizer com tudo isso, né? Os judeus se consideram os filhos legítimos de Abraão e por isso são os únicos herdeiros da salvação vinda de Deus ou das promessas. Paulo está defendendo que, peraí, vamos com calma. Beleza, vocês são filhos de Abraão, geneticamente falando, eles são linhagem de Abraão, só que a salvação veio antes da lei, a lei só vem com Moisés, muito tempo depois. Abraão foi salvo não pela lei mosaica que vocês seguem e defendem que todo mundo tem que seguir. Abraão foi salvo pela fé, a lei ainda não existia para isso. E essa fé, essa salvação, desde o início, ela foi estendida a todos os povos da terra. A gente lendo ali a aliança de Deus com Abraão, a gente percebe que Abraão ia ser uma bênção a todas as nações. Todas as nações da terra serão abençoadas. O que é isso? Ela é universal, ela foi estendida para todos. E infelizmente, até hoje os judeus não acreditam nisso, né? Ainda se perdem muito por causa disso. A lei sempre serviu para apontar para Cristo. Cristo cumpre a lei, ele não revoga a lei, né? Então tem uma diferença aí de termos que é muito importante. A lei apontava para a necessidade de Cristo, Cristo cumpre essa lei. Se vocês forem continuar lendo o capítulo 3, a gente vê ali, descendo um pouquinho mais, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que é isso? A lei serviu para mostrar para a humanidade e para que a humanidade tivesse consciência do seu próprio pecado. A lei mostra que o homem não pode se salvar. Por quê? Porque ele não consegue cumprir a lei. Para conseguir a salvação, ele precisava de uma santidade que ele não conseguiria sozinho, tanto que ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei, ela mostra, ela serve para revelar o pecado, para revelar a incapacidade do homem de salvação e para revelar que o homem precisa de uma salvação vinda de Deus. No caso, ele precisa da salvação vinda de Deus, que é Cristo. E Cristo, ele se coloca nesse lugar, morrendo pelo homem, para que então cumprisse essa lei. O capítulo 3 é muito claro no versículo 13, quando ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele nos resgata dessa prisão, dessa lei que apontava que nós não tínhamos salvação, e Ele se faz salvação em nosso lugar, né? Através do sacrifício de Cristo, então, através da graça, nós fomos salvos, nós fomos libertos desse jugo da lei. E o que está acontecendo? Esses judaizantes estão pregando justamente o contrário, que agora que você foi salvo, você deve voltar para os ritos da lei. Gente, não precisa voltar, a lei já foi cumprida em Cristo. É como um escravo querendo voltar de volta para a escravidão. Um escravo que foi livre, foi liberto, ele não precisou comprar, ele não precisou fazer nada, ele simplesmente foi liberto e agora ele quer voltar para a escravidão. Leiam comigo o capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós éramos, quando menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Cristo, através de Cristo, através da morte do sangue de Cristo, nós não somos mais escravos da lei, nós somos herdeiros e somos filhos de Deus. E ele vai concluir esse pensamento no primeiro versículo do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes
e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Gente, vocês não precisam voltar à escravidão que a lei tinha com vocês. Vocês estão libertos da lei e com Cristo libertos do jugo do pecado, da condenação que o pecado traz e do peso que o pecado traz. E depois de explicar então esta liberdade, ele parte para a última parte da carta, nos capítulos 5 e 6. Aqui ele vai então explicar como aplicar esse conceito de livres da lei, livres do jugo do pecado, libertos em Cristo, como aplicá-lo na vida diária do cristão. Nos capítulos anteriores ele falou muito sobre a fé, a salvação pela fé, a forma como nós somos livres da escravidão da lei, e agora ele explica que nós não somos só livres da escravidão da lei. No capítulo 5 e 6 ele vai tratar sobre a liberdade da escravidão que nós temos do pecado. Se Cristo nos libertou, nós somos livres do pecado. Mas ele faz um porém. Essa liberdade jamais pode se transformar em libertinagem. O capítulo 5 continua, lá no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Interessante notar que Paulo usa aqui um artifício que ele usou bastante nessa carta. Para quem conseguiu ler a carta do 1 ao 6 antes da aula, vai perceber ele usando isso. Inclusive, eu estimulo os irmãos a, sempre na semana antes da aula, ler a carta que a gente vai estudar naquela aula. Eu coloquei no grupo a ementa. Quem não tiver, manda uma mensagem para mim que eu envio de novo, tá? Mas a gente vai seguir a ordem de escrita das cartas, né? E aqui ele usa então esse contraste. Paulo, na verdade, ele usa bastante o contraste em Gálatas. Ele fala da graça versus a lei, a fé versus a obra, obras da carne, frutos do espírito, mundo versus a cruz, carne versus o espírito. Então, ele usa bastante esse contraste. E ele está usando aqui o contraste do velho homem, que era escravo do pecado, versus o novo homem, já não escravo do pecado, mas andando segundo o espírito. Quando nós ainda, e ele vai continuar, quando nós ainda éramos escravos do pecado, éramos escravos da carne, as nossas obras eram conhecidas. Quais eram as nossas obras? As obras chamadas de obras da carne. Capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando vocês eram escravos do pecado, escravos da carne, a obra de vocês era essa. O que vocês faziam era isso. Tudo aquilo que vocês viviam era isso: impurezas, idolatrias, inimizades, ciúmes, discórdias. Paulo faz um resumo do homem pecador, um homem que ainda é escravo desse tipo de pecado. Mas como eu falei, ele faz um contraste. Como é que vocês devem andar agora? Segundo os frutos que o Espírito que habita em vocês, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em vocês, vai gerar. E esse é conhecido como o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora que vocês estão libertos do pecado, que vocês estão libertos do jugo da lei, vocês têm que andar segundo o Espírito que habita em vocês. O cristão não pode continuar praticando as obras da carne. O cristão tem que ser reconhecido e viver de acordo com o fruto que o Espírito gera em nós. O que é um fruto? Qual é o fruto? É isso aí. O fruto é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse deve ser o caráter do cristão.
Se nós somos salvos pela fé, nós devemos manifestar esse caráter. Se você não está manifestando esse caráter, tem alguma coisa errada. Provavelmente o Espírito não habita em você, porque o cristão tem que manifestar a obra do Espírito que habita nele. E além disso, além de manifestar essa obra, quando ele consegue manifestar o fruto do Espírito, ele faz o quê? Ele vai servir o irmão em amor. Notem comigo no capítulo 6, quando ele vai encerrar a carta dele no capítulo 6, ele comenta no versículo 2, depois no 9 e no 10. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É uma consequência de quem revela os frutos, em quem nós podemos ver se revelando os frutos do Espírito. O amor, a consequência disso é servir aos outros em amor, fazer o bem. Ele lembra que ele está trabalhando com uma igreja inconstante, com pessoas que mudavam de opinião o tempo inteiro. Ele fala, gente, vocês têm que seguir isso, porque isso é o fruto do Espírito. Isso é o que o Espírito Santo que habita em vocês requer que vocês façam agora, como novas pessoas, como novos cristãos, novos homens, né? Esses são os ensinamentos que ele vai querer passar, então, que ele nos passa nessa carta, dos capítulos de 1 a 6. Mas legal, nós já olhamos sobre o que tem na carta, nós já falamos um pouquinho sobre o contexto dela, para quem ela foi escrita, mas e aí? O que a gente faz com essas verdades? Qual é a minha postura perante o que está escrito em Gálatas? Eu não conheço nenhum judeu, muito menos um judaizante, não tenho que me preocupar, toco o barco, vamos passar para o próximo livro e acabou. Gente, a Bíblia é viva e eficaz. A Bíblia é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. O que é isso? A Bíblia é atual. A Bíblia é real. O que estava acontecendo, no fundo, com a igreja de Gálatas? Eles foram deixando, de pouquinho em pouquinho, um outro evangelho entrar. Eles foram apagando, de pouquinho em pouquinho, a verdade da cruz, substituindo essa verdade do evangelho da fé, da graça de Deus, por um outro evangelho, um evangelho errado, um evangelho amarrado pela lei, amarrado por ritos antigos, amarrado e longe da graça real de Deus. Isso foi acontecendo de pouquinho em pouquinho, e quando foi ver, a igreja já estava completamente distante do plano real de Deus, das boas novas que Paulo prega aos irmãos. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que parar e tentar pensar um pouco no nosso evangelho brasileiro atual. Eu não estou nem falando de mundo, vamos falar daqui no Brasil. Como é que está o nosso evangelho? Será que o nosso evangelho está tão diferente desse evangelho que os Gálatas estavam vivendo? Será que quando Paulo, se ele fosse escrever aos irmãos brasileiros, né, a carta aos irmãos brasileiros, será que seria nesse tom de exortação e nesse tom duro? Ou ia ser a amada igreja dos brasileiros? Será que a nossa igreja realmente está seguindo, a igreja brasileira está seguindo nesse caminho do evangelho real? Com os Gálatas, a gente viu que eles estavam deixando esses ritos do Antigo Testamento entrarem. E esses ritos, essa escravidão da lei, estava afastando eles do verdadeiro evangelho. E hoje, como é que estão as nossas pregações? Será que elas não estão de novo voltando para costumes antigos, para ritos da lei? Será que a gente não está tomando conta ou tomando para nós promessas que não são para nós? Será que a gente não está deixando isso acontecer de novo? Isso aconteceu em Gálatas, a história está se repetindo, gente. Será que nós não estamos hoje erguendo tabernáculos, templos suntuosos, luxuosos? Será que a gente não está se esquecendo do evangelho humilde, do evangelho do servo sofredor que Marcos fala? Da humildade da manjedoura, do Deus que se encarnou como homem numa manjedoura, não num palácio, não cercado de ouro. Será que a gente não está se esquecendo dos apóstolos, homens simples, muitos iletrados, pescadores humildes? Eles foram transformados em grandes pregadores? Foram, mas eles eram pescadores humildes. A grande maioria ali não conhecia quase nada. A maioria dos seguidores, fora os 12 de Cristo, era assim, era gente comum, era gente pobre, era gente sem conhecimento.
Será que no nosso evangelho brasileiro a gente não tem tentado buscar riquezas, fama, poder, assim como Israel fez? A gente está se esquecendo do evangelho humilde, de pregar por necessitado, de demonstrar amor. Paulo acabou de fazer, servir uns aos outros em amor. Manifestem o fruto do Espírito. É isso que Paulo está falando. Analisando o nosso evangelho brasileiro, será que a gente não está realmente parecido com tudo aquilo que aconteceu na Galácia? Será que a gente não está repetindo a história dos Gálatas? Por outro lado, nós temos outros que pregam o evangelho livres em Cristo. Nós somos livres, livres de tudo, livres para fazer qualquer coisa. Essa liberdade gera igrejas que, em vez de fazer culto, fazem shows, fazem baladas, fazem raves, pintam as suas igrejas de preto para ficar parecido com balada e assim a gente atrai jovem. Não, mas fazer isso é ser evangelístico, é atrair a mocidade. Ser isso é se igualar aos locais que eles gostam, e aí a gente consegue então atrair os jovens. E as igrejas começam a ter cantos escuros, música muito alta, tecnologia, pirotecnia, luzes, fogos, fumaça, grandes shows televisionados com bandas famosas. E a gente se esquece de pregar a palavra. Quantas igrejas estão deixando a palavra de lado? Como nós temos deixado a palavra de lado? Porque esse evangelho foi entrando em todas as igrejas. E as pessoas hoje não leem a Bíblia. As pessoas não têm culto doméstico. As pessoas hoje não pregam a palavra, não ajudam os necessitados. Elas querem uma ajuda própria, buscando riqueza, buscando fama. Isso foi um alerta, gente, para mim. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu não estou querendo colocar nomes, eu não estou querendo falar nada disso. Gente, hoje a nossa igreja tem sofrido, o evangelho brasileiro está sofrendo. Lembre do que Paulo escreveu no capítulo 5. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A gente não tem como a nossa igreja ser parecida com o mundo, porque o mundo e espírito são diferentes. Deus é o oposto do que está reinando no mundo atualmente. Hoje quem reina no mundo é Satanás. Nós somos servos de Deus. Nós somos inimigos entre si. O mundo e a igreja têm que ser opostos. Não tem como falar que isso é um ato evangelístico ou que eu faço isso para chamar os jovens. Está fazendo errado. Por que está fazendo errado? Porque nós temos que ser o oposto do mundo. Nós temos que ser diferente. Israel foi chamado para ser diferente. Se vocês analisarem as alianças, hoje é engraçado que eu acabei de fazer uma prova no seminário justamente falando sobre alianças. E isso martelou muito na minha cabeça ao longo do dia inteiro. Quando nós olhamos para as alianças, nós percebemos que Israel foi eleito para que ele fosse um representante de Deus no mundo. Para que as outras nações olhassem para Israel e falassem: nossa, Israel é diferente. Israel é governado por um rei que é Deus. Israel é diferente de tudo que a gente já viu. Esse era o plano para Israel. Que Israel fosse o oposto do todo o caos do mundo. O mundo estava crescendo em maldade, em maldade, em maldade. A gente vê isso em Noé, isso se repetindo com a Torre de Babel. E havia maldade, e vem crescendo. E nesse período Deus seleciona Abraão. É nesse período que começa a surgir o povo de Deus. Para ser luz entre as nações, para ser bênção entre as nações. Israel não fez isso. Israel não conseguiu cumprir isso. Será que a nossa igreja hoje está conseguindo? Será que a igreja brasileira está conseguindo? Me perdoem aqui o tom mais duro, mas é o que a carta fala. E nesse mesmo tom duro que Paulo usa na carta, é um tom duro que eu usei para mim hoje. Qual é o evangelho que eu tenho pregado? Qual é o evangelho que eu tenho vivido? Porque lá no norte, lá na região amazônica, eu também tenho que pregar o evangelho a ribeirinhos, que é o povo com quem eu tenho trabalhado ultimamente. E qual é o evangelho que eu tenho pregado naquela igreja? Qual é o evangelho que eu tenho vivido com aqueles irmãos? Qual é o evangelho que a minha vida e a vida da minha esposa transparecem para aqueles ribeirinhos? E é um chamado que eu faço para a igreja de Florianópolis. Ou para a igreja de qualquer uma que você esteja me assistindo. Não sei em que canto do país você está me assistindo. Mas qual é o evangelho que vocês têm seguido? Será que é esse evangelho que está repetindo os erros do passado? Repetindo os erros
de Israel, repetindo os erros de Gálatas, ou é um evangelho centrado na palavra? Que a gente realmente consiga fazer essa autoanálise. De novo, peço perdão, eu não quero aqui ofender ninguém, mas eu acho que foi um chamado muito forte que essa carta nos dá, de ver qual é o verdadeiro evangelho. Paulo ele é duro para defender isso porque era o evangelho que estava se perdendo, uma igreja se perdendo. Então que a gente possa também olhar para isso e tomar para nós, porque essa é a beleza da gente ler a Bíblia. A gente vê erros que já foram cometidos para a gente não ter que cometer de novo. Que isso realmente entre na mente de vocês e que o verdadeiro evangelho da graça, da fé, possa influenciar a vida de todos vocês, para que vocês se tornem essa luz entre as nações, para que cada um de vocês viva a vida de acordo com o Espírito no qual habita dentro de vocês, que realmente a vida de vocês transpareça amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o fruto do Espírito seja aquilo pelo qual vocês são reconhecidos, aquilo pelo qual o caráter de vocês é realmente visto. Cada um possa fazer essa autoanálise e a gente possa então encerrar mais essa carta. Vamos encerrar com uma oração. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos desse chamado, Pai. Essa exortação que Paulo faz aos Gálatas, mas que também podemos tomar para a nossa vida pessoal hoje. Palavras duras de ler, duras de falar, Pai. Mas infelizmente, Pai, uma realidade no nosso país, Pai. Temos experimentado um evangelho fraco, Pai. Temos experimentado um evangelho longe da Tua graça, Pai. Pessoas buscando shows, buscando riqueza, buscando um outro evangelho que não é o Teu. Protege a mim, a minha família e a todos os meus irmãos que estão aqui estudando comigo, Pai. Para que nós fujamos desse evangelho, Pai, esse evangelho fácil, esse evangelho errado. Mas que, como Paulo fala, sigamos o verdadeiro evangelho, Pai. O evangelho de Cristo crucificado, do servo humilde que se entregou no nosso lugar, que morreu por nós, Pai. Que o Senhor seja o centro de nossa vida e que nós possamos andar pelo Espírito, manifestando o seu fruto, manifestando as obras do Espírito. Que possamos cada dia mais, Pai, matar e afogar esse velho homem. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Finalizamos aqui mais uma das cartas. Semana que vem nós vamos estudar 1 e 2 Coríntios, então quem quiser continue aí estudando e leiam, recomendo que vocês leiam. Um forte abraço meu e nos vemos na próxima semana.